começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Eu trabalho num hospital, ninguém muito sabe. E não é hospital de pobre, não. É hospital de rico. Muito rico. Muito. Só vai lá realmente quem tem muito. Olha que gostaria de agendar uma consulta e ao mesmo tempo se internar lá, né? Ela falou isso para mim: filha, eu tenho muito dinheiro. Você não tem noção todo o dinheiro que eu tenho. O meu dinheiro chega até a 3ª geração. Mas eu trocaria tudo pela saúde do meu esposo. Trocaria tudo. Comeria pão com água se fosse para ter a saúde do meu esposo de volta. Por quê? Porque ele está com câncer, estado terminal, e os médicos já falaram que ele tinha apenas 2 meses de vida. Aí eu vou e falo: será se vale a pena? Não vale, irmãos. Por isso que diz, a gente precisa buscar Jesus enquanto se pode. Não adianta a gente querer Jesus só quando já está no buraco. Não adianta a gente cuidar de uma ferida só quando está sangrando. Não, a gente tem que cuidar da ferida quando ela começa. Assim tem que ser a nossa vida com Jesus. Sabe? Por quê? Porque eu fiquei meditando nessa senhora, porque aquilo me partiu o coração, sabe? E muitas vezes a gente tem saúde, muitas vezes só porque tem uma dor na perna, uma dor de cabeça, uma dor na unha, já não vem à casa do Senhor. Já bota impedimento, já, sabe, arruma 1001 desculpa. Principalmente assim, e eu sempre falo, me entristece muito quando eu olho para a igreja aqui e eu vejo essas cadeiras vazias. De verdade, eu me entristeço, dói a minha alma, lá no fundo, porque eu fico pensando, quantas pessoas, é o que o pastor falou, lá fora, ainda não conhecem a palavra de Deus. Quantas pessoas lá fora não estão enfermas? Quantas? Será que a gente ora para que Deus use a gente para falar com essas pessoas? Na nossa oração a gente inclui isso, será? Pai, me leva para falar com as pessoas, ou será que a gente só ora pedindo? Sabe, essa semana eu refleti muito sobre isso. Porque tem coisas que mexem com a vida da gente, sabe? Mexe com os sentimentos. E isso é um que mexeu, porque você para pensar, fala, nossa, se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer e acontecer. E nem sempre, irmãos. Por isso que eu começo esse culto falando: seja grato a Deus pelo que você tem. É como eu sempre falo para os obreiros: seja grato pela sua vida, pela sua saúde. Seja grato. Não seja um reclamão. Porque muitas vezes a gente reclama porque o salário é pouco, porque só deu para comprar o arroz. Não, irmão, seja grato. Se você olhar, tem gente que pode comprar as melhores coisas do mundo, mas não pode. Talvez porque tem uma enfermidade, não pode comer, e a gente pode. Então seja grato ao Senhor, louve ao Senhor, sabe? Venha, eu sempre vou falar isso, venha para a casa do Senhor, busque o Senhor enquanto se pode achar. Tudo isso que está acontecendo no mundo, não é por acaso, não é a volta de Jesus. Será se nós estamos preparados? Se Jesus voltar aqui hoje, será se a gente sobe com Ele? Será se a gente está com o coração puro, coração limpo, coração reto ao Senhor? Eu me faço essa pergunta todos os dias. Todos os dias eu me peço misericórdia para o Senhor. Sabe, porque eu fico pensando, já pensou, Jesus volta e você não vai com Ele? Às vezes por coisas bobas, às vezes porque você não fala com o irmão, às vezes porque o irmão pisou no seu pé, não pediu desculpa, ali você criou uma mágoa dele. Às vezes são coisas tão pequenas. Então vamos refletir isso hoje, desta manhã. Vamos fazer uma reflexão daquilo que o Senhor tem para nós. Sabe, se realmente nós estamos preparados para a volta de Jesus. Essas cadeiras vazias, vamos orar
para que o Senhor mande pessoas, assim como você está aqui. Tem pessoas lá fora que necessitam também ouvir a palavra do Senhor. Tem pessoas que não conhecem. Tem pessoas que nem o pastor falou, que está magoado porque saiu da igreja, seja por que for. Essas pessoas precisam voltar para a casa do Senhor. Porque é o que eu sempre falo. É mais fácil você trazer uma pessoa que não conhece a Deus do que uma que já veio e saiu. Por quê, irmãos? Porque o coração é mais endurecido. E é por essas pessoas que a gente tem que orar mais. É por essas pessoas que a gente tem que mostrar a outra face de Jesus, que é o amor, o carinho, a compreensão, em nome de Jesus. Então vamos nos comprometer hoje com Jesus, sabe? Vamos nos comprometer, fazer com que o Senhor, sabe, tenha misericórdia, para que o Senhor, eu sempre falo, para que o Senhor nos dê estratégia. Nós precisamos de estratégia. Essa é a palavra correta. O tema de hoje é estratégia, em nome de Jesus. Eu vou ler uma palavra bem conhecida, que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 8. Cada um quer abrir a sua Bíblia, né? Então vamos lá. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandei-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram paralisados e apavorados. Nesta época havia muita guerra. Havia muitas pelejas. E quando Deus está no negócio, sempre vence. Como os filisteus sabiam que o povo de Saul sempre vencia as guerras, porque tinha Deus com eles, o que é que eles prepararam? Eles prepararam um gigante. Mas era um gigante tão grande, tão forte, que só em olhar para ele, eles já temiam. Como diz a palavra, eles já temiam de tanto medo. E quando eu li essa passagem, essa semana, que eu li essa e a dos pescadores do barco, eu fiquei pensando, na vida da gente, que nem no caso dessa senhora, né, que eu acabei de contar aqui, é o mesmo gigante. Né? E muitas vezes na vida da gente, a gente olha e vê um gigante tão grande, mas tão grande, que a gente desanima, até mesmo de orar. Que foi o que aconteceu aqui. Porque a palavra aqui está falando o quê? Que o exército, se a gente ler mais para frente, o exército de Saul era um exército forte, de guerreiros, eram homens formosos, né? Homens preparados para a guerra mesmo. E quando eles viram o tamanho do gigante, eles temeram. Eles ficaram com medo. E muitas vezes, irmãos, na nossa vida, é igualzinho. A gente tem medo. Muitas vezes a gente ora: Senhor, Senhor, eu quero fé. Quem aqui ora para ter mais fé? Todo mundo ora para ter mais fé, né? Só que, como que a gente, já pararam para pensar como que a gente pode ter fé? Será que é só chegar e falar assim: eu tenho fé? Vocês têm noção desta oração? Do poder que tem essa oração? Senhor, dai-me fé. Senhor, eu preciso ter mais fé.
Amém, glória a Deus. Só, irmãos, que para a gente ter mais fé, é preciso ter problema, é preciso ter luta, é preciso ter obstáculo, concorda comigo? Por quê? Porque é muito fácil a gente pedir fé para o Senhor e dizer: eu tenho fé. Ah, eu preciso de fé. Mas quando vem uma enfermidade, a primeira coisa que eu faço é o quê? A me lamentar. A primeira coisa que eu faço é o quê? É reclamar. A primeira coisa que eu faço é o quê? É chorar. Mas espera aí, voltando lá atrás, você orou a Deus para ter o quê? Fé. Não foi? Para ser forte, para ser corajoso. Não foi para isso que você orou? Por que você está reclamando? Por que você está chorando? Alguém jamais venceu uma luta, uma guerra, sem ir para a batalha? Será que a gente vence uma guerra deitado na cama da gente? Dormindo? Relaxando? Não, né? Qualquer exército, para enfrentar uma guerra, ele tem que se preparar, não tem? Ele tem todo o treinamento. Começa do pouco até o muito. Quantos soldados não são feridos no treinamento? É do que o Senhor falava para mim. Muitas vezes os soldados não é nem ferido, nem na guerra, às vezes no treinamento. Às vezes no treinamento mesmo, um colega do lado às vezes bate mais forte. Às vezes uma arma dispara no pé sem querer. No treinamento, não precisou ele ir para a guerra ainda. Na preparação ele já é ferido. Não é verdade? E muitas vezes é assim na vida da gente. A gente ora para ter fé, a gente ora para ter convicção, a gente ora para ser forte, a gente ora para ser corajosos. Mas na hora H, a gente dá para trás, a gente esquece da oração. É igual os discípulos quando estavam lá no barco. Que o barco estava enchendo de água, aquela tempestade forte, e Jesus dormindo. Imagina o desespero deles, porque Jesus estava dormindo. Mas sabe por que Jesus dormia? O Senhor falava para mim. Porque ele sabia a fé que ele tinha. Por isso que ele estava descansado. Por isso que ele dormia. Porque ele sabia que ele tinha fé. E a fé dele era capaz de, quando ele falar: a mar se acalma, o mar se acalma. Por isso que o Senhor ministrava para mim essa semana sobre isso. O Senhor falava: sabe por que Jesus dormia, filha? Porque ele sabia que ele tinha fé. E vocês muitas vezes pedem fé, mas quando eu começo a apertar um pouquinho, não é nem muito, já pede misericórdia, já pede socorro. Não precisa nem muito, basta apertar assim, sabe? Basta uma unha encravar, você já pede misericórdia. E é isso que o Senhor quer nos ensinar hoje, sabe? Que a gente creia no poder da nossa oração. Que a gente creia de verdade. Não só de boca, mas de coração. Que a gente possa crer na palavra do Senhor. E crer que o Senhor falou que Ele ia para o Pai. E que a gente ia ficar. Mas se a gente cresce e tivesse fé, a gente fazia obras igual ou maiores do que a Jesus fez. Quando Jesus falou que a gente ia fazer obras maiores ainda do que ele ter feito, é por quê? Porque ele tinha fé. Por quê? Porque ele sabia que ele estava deixando aqui no mundo pessoas fortes e corajosas. Ele não estava deixando ninguém fraco. Ele estava deixando pessoas corajosas, pessoas fortes, pessoas obstinadas, sabe? Assim, com convicção. Que mesmo se eu morrer, eu tenho a certeza que eu vou para a glória. Ah, pastor, eu não vou mais adoecer se eu tiver fé. Ah, pastor, eu não vou morrer se eu tiver fé. Vai, irmãos, desculpa. Você vai adoecer, você vai morrer. Mas a fé te leva para o céu. A fé te traz salvação. A fé te traz convicção que as coisas desse mundo ficam e as coisas novas do outro chegam. Isso é fé.
Quando o Senhor fala que a gente vai ter fé, que a gente pode todas as coisas, é nisso, irmãos. Muitas vezes a gente fala, mas o Senhor falou que eu vou ter fé, então se eu tiver fé e tiver uma dor de cabeça, eu vou falar, sai dor de cabeça, não vou precisar tomar remédio, não vou precisar fazer nada, e ela vai sair. Amém, irmão? Tem coisas que Deus faz, eu sempre falo isso quando eu ministro, tem coisas que Deus faz assim, ó, mas tem coisas que não. Tem coisas que Deus deixa para tratar comigo e com você, porque eu sempre falo, o coração do homem é enganoso. Nós somos enganosos do nosso coração. Então a gente fala para o Senhor, ai Senhor, se acontecer isso, eu vou fazer isso e aquilo. Passou um certo tempo, irmãos, a gente esquece. A gente esquece. É da natureza do homem. Por isso que fala que a natureza do homem é pecaminosa. É exatamente por isso. Porque a gente esquece mesmo, é automático. Mas a gente esquece, mas Deus não. Deus nunca esquece. Por isso que às vezes as promessas do Senhor, às vezes ele usa um profeta para falar conosco. Aí passa, aí você fica naquela ansiedade. Ai, glória a Deus. Deus falou comigo, o Senhor falou comigo. Então amém, amém, amém. Aí passa uma semana, você já começa a murchar. Você já murchou um pouquinho assim. Aí vem outra semana, você murcha mais um pouquinho. Chegou um mês, irmãos. E nada aconteceu. Como que você fica? Será se foi o profeta que falou demais? Será se eu não estou preparada para receber? Será se ainda não é tempo? Será? O que será? É você que não está pronto. Você que não está preparado, porque a promessa de Deus, irmãos, vai se cumprir, mas não no meu e nem no seu tempo. É no tempo do Senhor. É no tempo dele, irmãos, não é no nosso. Sabe por quê? Porque é como eu comecei falando, o coração do homem é enganoso. Às vezes você fala, não Senhor, mas eu faço, não Senhor, mas acontece. Não, irmãos, a gente não faz e nem acontece nada. Porque se não for o Senhor por nós, nada podemos fazer. Como diz aqui na palavra, eles temeram, eles ficaram, vamos dizer a palavra correta, acovardados. Eles ficaram temerosos quando viram o tamanho do problema dele. Quando eles viram que aquele gigante tinha muito mais metros do que eles. Aí eu vou e pergunto, será se ali Saul, que era um homem de Deus nessa época, os outros soldados também, nenhum tinha fé o suficiente para matar aquele gigante? Será se 1.000 homens, 2.000 homens que tinham o exército de Saul, não conseguiria matar um gigante? Mas a partir do momento, irmãos, que eles olharam e viram o tamanho do gigante, e o medo entrou no coração deles, ali automaticamente eles já perderam a guerra. Foi ali que eles perderam a guerra, pastor. Foi na hora que eles viram o tamanho do problema deles. Eles abriram o coração e o medo entrou. Então ali eles já perderam a guerra. Por isso que eles ficaram temerosos. Não teve um para dizer assim, não, eu vou. Não, vamos lá, gente. Não, olha, vamos. Sabe, e é verdade, irmãos. Talvez se tivesse um no meio deles que desse coragem para eles, que falassem para eles assim, não vamos dar certo, nós temos um Deus de Israel conosco, nós nunca perdemos uma guerra, não vai ser agora que a gente vai perder. Talvez eles não tivessem tido medo. Por isso que eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas amizades. Muito cuidado com quem que você anda. Será se você anda com aquela pessoa que quando você está com um problema, fala assim, não irmãos, olha, vamos ficar firme, vai dar certo, coragem, força, Deus é conosco, está difícil, mas vai dar certo. Então você começa a andar com aquela pessoa, irmãos, que só reclama. Sabe aquela pessoa que você não pode chegar perto dela, que ela está, ai, ui,
Ai, a minha vida está assim, minha vida está assado. Irmãos, se você parar para pensar, se você começa a andar com esses tipos de pessoas que só reclamam, que só colocam dificuldades, daqui a pouco você está igual a ela. É automático. Daqui a pouquinho você está igual a ela. Daqui a pouquinho você começa a reclamar também. Tá boa? Ai, não. Ai, eu estou com isso. Ai, eu estou com aquilo. Ai, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Irmãos, cuidado com quem vocês andam. Cuidado. Porque, não contamina. Contamina sim. De tanto você ouvir, contamina. Tanto é que está aqui na palavra. Os soldados, nenhum teve coragem. Por quê? Porque não teve nenhum que falasse, não, vamos lá, nós vamos no nome de Israel. Nós temos um Deus conosco. E a palavra de Deus diz que quando ele vai na frente, a gente não perde uma batalha. Mas não, aqui provavelmente um olhou para o outro e falou, eu não vou morrer não. Que aí vai você. Olha, ele é grande, olha, ele tem um braço enorme. Imagine se ele pesar a mão em cima da gente. Acabou. Imagine se ele bater o pé forte. E isso, irmãos, vai inflamando a pessoa, sabia? Do mesmo jeito é as amizades da gente. Se a gente começa a andar com pessoas que só reclamam, acaba te inflamando também. E você, quando você se der conta, você está igual a pessoa. É ou não é, pastor Lauro? Quando você se der conta, você está igual a pessoa também. Você vai falar, meu Deus, misericórdia, Jesus, até eu comecei. Então, cuidado. Quando a pessoa quer andar com você, aí você fala assim, nossa, pastora, mas se eu começar a andar com pessoas assim, as pessoas começam a reclamar, eu tenho que largar? Não, irmãos. Aí é onde entra o papel do cristão. Aí é onde entra a diferença. Aí é onde você tem que ser luz nas trevas. É aí. Que aí você vai começar a falar, não, olha, o gigante é grande. Olha, está doendo. Mas eu creio que o Senhor é contigo. Ai, vamos orar. Vamos fazer campanha. Vamos buscar. Que Deus vai te ajudar. A pessoa já começa a criar uma luz. A pessoa já começa a enxergar o outro lado. Agora, se você fica, é mesmo, fulano, não dá certo mesmo. Olha, se eu fosse você também, eu estava igual você, assim, sabe? Desanimada, entristecida, porque as coisas não acontecem. Na minha vida também é igual. Acabou, irmão. Você acabou de matar a pessoa que estava precisando de uma mão. Não. Por isso que a palavra do Senhor diz que a gente tem que ser luz nas trevas. Temos que ser luz nas trevas. Muitas vezes a gente fantasia. Ai, como que eu vou ser luz? Será que eu vou ter que colocar uma luz na minha cabeça para todo mundo descobrir que eu sou cristã? Será que eu vou ter que andar com pisca-pisca? Igual lá em Vegas, que a gente viu que tinha as pessoas andando com pisca-pisca no corpo para se identificar, né? Será que é assim que eu vou ter que andar? Para que as pessoas descubram que eu sou evangélica? Não, irmãos. Não precisa você fazer nada. Basta você mostrar a sua diferença. Você tem que ser diferente. Você tem que ser diferente. Você tem que fazer as coisas. Você, irmão. Somos nós que temos que ser luz no meio das trevas. Aqui nessa situação, teve uma pessoa que foi luz. Por quê? Porque não estava contaminado no meio dos outros. No meio dessa situação aqui, no meio desse exército aqui, teve uma pessoa que foi luz. Por quê? Porque não andava junto. Por quê? Porque não se misturavam. Por quê? Porque não davam ouvido às palavras tortas. Porque se desse ouvido também não tinha sido luz. Que nem a gente sabe, todo mundo sabe aqui, que foi Davi que matou o gigante. Mas ele não precisou de treinamento. Ele não precisou de equipe. Ele não precisou de 1 milhão de soldados do exército para ir. Não. Por quê? Porque ele não se contaminou. Tanto é que quando ele falou, quem é esse aqui na palavra está dizendo, que eu vou só adiantar por causa do horário, quem é esse que xinga
o Deus Altíssimo? Quem é esse que afronta o meu Pai? O que é que os outros falaram? Você está doido? Onde você vai? Melhor você ficar quieto. Olha atrás de você. Olha o tamanho do exército que recuou. Você tem coragem de ir sozinho? Você é doido. Não faça isso. Não faça isso. Não, mas eu vou. Saul estava tão desesperado, estava com tanto medo. Você vê, era um rei preparado para a guerra. Estava com tanto medo que vestiu a armadura dele e Davi. A armadura de um homem de 2 metros de altura, não de 1 metro. Por quê? Tamanho era o medo de Saul, que achava que se ele vestisse a armadura dele em Davi, talvez o problema diminuísse. Ou talvez o gigante tivesse medo da armadura, porque quando o gigante visse um molequinho pequenininho, o gigante ia rir da cara dele. Então talvez com a armadura, representasse alguma coisa. Mas cadê que ele foi? Ele não foi. Por que ele não foi? Porque ele estava com medo. O exército foi? Não foi. Por quê? Porque estava com medo também, irmãos. A contaminação de um passou para todos. Davi, como não fazia parte desse exército, porque Davi não fazia, a vida de Davi era cuidar do pasto. Aí eu vou e falo para vocês, mas Davi, mesmo lá no pasto, irmãos, muitas vezes a gente acha que para ser preparado para fazer a obra de Deus, muitas vezes a gente acha que para ir até lá pregar o evangelho para uma pessoa é preciso ter curso de teologia. Só quem pode ir a um pastor, só quem pode ir a um missionário. Não, irmãos, qualquer um pode. Mesmo Davi lá no pasto, cuidando das ovelhinhas, ele já estava sendo preparado por Deus. Ele já tinha intimidades com o Senhor. Tanto é que quando o Saul falou para ele assim: não, você não vai, porque vai te matar. Ele falou: você nem sabe quem eu sou. Eu já estou preparado, eu já matei urso, eu já matei onça. E todo mundo riu. Imagine o povo rindo de Davi. Se descesse ao coração de Davi, você acha que Davi tinha ido? Não. Se Davi olhasse o tamanho do problema como os outros, Davi também não tinha ido. O gigante mais uma vez tinha vencido. E como diz aqui na palavra, e o povo ainda tinha sido escravos. Já pensou? Todo o exército de Saul tinha sido escravos, porque foi o acordo que o gigante fez aqui. Se vocês ganharem, nós serviremos vocês, mas se vocês perderem, é vocês que nos servem. Pararam para pensar? Já pensou? Talvez hoje nós fosse tudo um bando de filisteus, porque a gente ia servir. Então como que ia dar continuidade? Se Davi parasse, irmãos, não tinha como dar continuidade. Aí o que aconteceu? Aí passou. Aí Davi falou: não, tira isso aqui, eu não quero nada emprestado de ninguém. Tira essa armadura, porque olha, isso em vez de me ajudar, vai atrapalhar. Davi não deixou que a armadura de Saul atrapalhasse ele. Assim como nós também não podemos deixar que as amizades nos atrapalhem o nosso objetivo. Aí Davi: não, tira, não quero, porque a única armadura que eu preciso já está aqui dentro comigo, que é o Senhor. Essa é a única armadura que eu preciso, é a única proteção que eu preciso. E diz a palavra que Davi orou e Davi foi. Todo mundo atrás, morrendo de medo. Imagine todo mundo se tremendo, um molequinho desse tamanho, com um gigante de 5 metros. Diz que até o gigante riu de Davi. Eu fico imaginando o gigante rindo da cara de Davi, chamando o exército inteiro de covardes, porque recuaram e mandaram um menino, um único menino para guerrear. Único.
Eu fico imaginando a cena, aquele monte de soldado atrás olhando, tudo assim, ó, se tremendo. E Davi, quem é você? Olha, quem está comigo é maior. E o gigante rindo de Davi. E esse aí, se o exército inteiro fugiu, esse aí basta bater o pé, não precisa nem falar nada. Só que aí é que se engana. Aí, irmãos, é aonde entra a fé. Aí foi onde Davi botou em prática tudo aquilo que ele aprendeu lá no pasto. Foi a fé. Quando Davi matou o urso, quando Davi matou a onça, ele já estava praticando a fé. Porque eu fico imaginando, matar um urso não é fácil. Matar uma onça, pior ainda. E naquela época, acredito eu que não tinha tanto armamento como tem hoje. Geralmente é mais lança. E ele matou. Então já estava sendo preparado. Assim como o Senhor nos prepara para ter fé. É a mesma coisa. Tudo tem uma preparação. Tudo tem um propósito. Tudo na vida tem um objetivo. E diz a palavra que Davi apenas pegou 5 pedrinhas. É coisa de louco, irmãos. Eu fico imaginando. 5 pedrinhas bem pequenininhas. 5. E ele foi. Aí eu vou e pergunto para vocês. Será se Davi teve medo de morrer? Teve, irmãos. Com certeza. Teve. Mas é aquilo que eu falei no começo. Viver é lucro. Morrer, ele tinha certeza para onde ele ia. Ele tinha certeza que é para a glória. Então para ele não fazia diferença. Mas ele também tinha convicção que não ia morrer, porque Deus tinha planos na vida dele, assim como Deus tem planos na minha e na sua vida. Então não tem luta que derrube a gente. Não tem luta que nos desanime. Não tem luta que nos faça parar. Davi não parou no meio da luta. Davi continuou. E diz a palavra que Davi pegou as 5 pedrinhas pequenininhas, colocou no bolso e foi. Com a cara e a coragem. Ele não precisou de armadura de Saul. Ele não precisou da arma do exército. Porque a Bíblia não fala que Davi pegou revólver aqui. Davi não fala que ele pegou espingarda. Não. A Bíblia fala apenas que ele pegou 5 pedrinhas. Não chegou nem a usar, irmãos, as 5 pedrinhas. Olha que Deus lindo. Olha o tamanho da fé deste menino. Aí eu vou e pergunto para vocês. Deus honra ou não honra? Porque Deus honra aquele que tem fé. Deus honra aquele que dá passos para Ele. Não importa a sua situação. Não importa como você está vivendo. Não importa o que você está passando. O que importa, irmão, é a sua fé. É a convicção que o Senhor é contigo. Eu sei que muitos aqui estão pensando assim, nossa pastor, eu queria ter um pouco dessa fé. Mas você pode ter. Basta você crer, irmãos. Basta você crer. Basta você ter convicção. Basta você se ajoelhar e clamar ao Senhor. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.